Rônia. Balesteiro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marco Júnior, bom dia, Flávio Silva. Bom dia, Vini. Flávio Silva, inclusive, Marquinhos, mandei para ele, precisamos comprar, um livro sobre a épica conquista de 51 do Mundial de Clubes do Palmeiras. Verdade. Você viu o livro? Eu vi, muitas lindo. Páginas absolutamente repletas de informações. Exato. Precisamos dar pro Flávio Silva. Ontem decepcionou, hein, Flávio? Muita torcida minha, mas não deu certo. Muito obrigado. Mas vamos Tirou lá. sarro? Hã? Tirou sarro? Agora podemos falar de coisa séria? Saúde? Ô, Balesteiro, parece que a gente combina, viu? A gente fala assim, ó, você vai estar a cada 15 dias. Aí, de um período até o outro, tem polêmica, saem informações contraditórias. Eu me lembro bem, Flávio, ó, ajuda a lembrar, tava falando com ele ontem. Lembra quando saiu sobre a liberação da cannabis para o tratamento aqui no Brasil? Medicinal, né? E isso foi polêmica, né? A gente conversou e foi bem perto da sua vinda na rádio, né? Inclusive em Joinville teve um morador que conseguiu na justiça o direito ao cultivo da cannabis medicinal. Para poder... Em vários lugares do país estão acontecendo isso. Exatamente. Pois então, Balesteiro, na 15 dias atrás, o Balesteiro, na próxima a gente vai definir a pauta. Pois é. Aí vem o prefeito de Itajaí com a ozonioterapia. É isso mesmo? Ozônio ou ozonoterapia. Tá. Os dois termos são corretos. Explica pra gente o que é isso. Bom, primeiro, novamente meus cumprimentos. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer aqui, de público, tá, a minha reverência aos atores da área da saúde, os médicos, os enfermeiros, né? Eu tive uma perda de um amigo agora, o Dr. Nelson Barrichello. Poxa, eu iniciei na saúde como secretário municipal de Balneário Camboriú e ele era meu médico lá. Eu era muito amigo do irmão dele, já falecido, Walter Barrichello, o Flávio conheceu, da Cristina, e é uma perda grande. Outro dia também foi o doutor Ivan, né? Doutor Ivan Vassef, né? Ginecologista, também trabalhou comigo. Lá em 92, um amigo meu, auxiliou o doutor Delmo Dunk no parto do meu filho, tá bom? E olha só, então são perdas... No parto do meu filho também, foi o doutor Ivan. Olha só, foi os dois também? Doutor Ivan. Foi o doutor Ivan? Olha só, então são perdas que a gente está vendo. E Marco Júnior, quando nós vamos falar sobre ozonoterapia, poderíamos falar sobre a cápsula Vanessa, que é uma forma de você otimizar, né, de você aumentar a possibilidade de resultado da terapia, a terapia de ventilação não invasiva, né? Então você evita uma infecção secundária, tanto do médico, do ator da área da saúde, como do paciente, potencializando, evitando que o paciente venha a ser entubado, como a questão da ozonoterapia, essas medicações, a tanta contestação da cloroquina, da ivermectina, disso, daquilo. Claro, tudo tem que ser usado com muito critério, com zelo, com exames complementares, mas é o meio médico, e nós temos que aplaudir, reagindo perante a absoluta falta de gestão nessa pandemia. Tá? É muito triste a gente ver isso, é muito triste que a gente tenha que ver que a dona Maria não possa ter um exame disponibilizado, e não adianta dizer que está disponibilizado para todos, que não é, tá? Um RT-PCR para identificar que ela está ativa, tá certo? E que ela não tenha que ir para uma cápsula Vanessa, que ela não tenha que sofrer um procedimento medicamentoso que não é reconhecido, ou até vá para uma situação mais grave. Mas os médicos estão fazendo a parte dele, já que não há gestão. E não há. Tá? Com relação à ozonoterapia, lamentavelmente o Dr. Ronei Morassoni, que é meu amigo, o respeito, é um médico pediatra e homeopata, tá? Ele foi muito infeliz nas suas colocações. Né? Ficou folclórico o que ele falou. Cara, mídia nacional, né, Flávio Silva? Mas... Até manchetes de jornais internacionais. Justo. Ele só não foi mais comentado porque houve a explosão no Líbano lá, em Beirute, que dominou a mídia mundial, porque senão seria o prefeito de Itajaí. Ah, com certeza. Porque é importante isso, porque assim, ó, a gente não quer brincar com a circunstância ela é um tratamento que está aí disponível, muitas pessoas utilizam o tratamento. Tá? Nós até estamos indo atrás dessa informação para poder passar para você uma informação fidedigna de como é, como não é. Como ele fez no segundo vídeo, quando ele falou que é um experimento autorizado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, é a forma como colocou que ficou o folclore, né? Para você ter uma ideia,
Ontem eu faço as chamadas, eu envio conteúdo, meus conteúdos por WhatsApp, nas minhas mídias digitais, do Antônio Baliceiro Redes Consultor de sociais, Saúde, isso. todas as minhas redes sociais, né? E, enfim, mantiveram contato comigo ontem, até eu estava conversando com você. Sim. 2 profissionais médicos, tá? E uma profissional laboratorista, dona de um laboratório de análises clínicas e de uma clínica médica em São Mateus do Sul, tá? Que ela está com Covid e está recebendo tratamento com ozonoterapia, até porque o pai dela, que é médico, fez especialização em Cuba com ozonoterapia, faz isso há muitos anos. Depois manteve contato comigo a doutora Miriam, que não conheço, de Curitiba, que também faz ozonoterapia. Opa, é uma coisa muito séria. O ozônio, na realidade, foi descoberto em 1840, Marco Júnior, tá? E ele, 1840, não estou errando datas, tá bom? E ele é obtido através de descarga elétrica no oxigênio. Aí você tem o ozônio. A partir de 1856 ele começou a ser utilizado em medicina, tá? Como um germicida de centros cirúrgicos. Foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial, 1916 a 1918, para curar feridas, como germicida, de várias formas. Antes disso, 1896, tem a primeira publicação no The Lancet, que é uma das maiores revistas do mundo, ainda, na área da ciência, sobre o seu uso para tuberculose. Então ele é muito utilizado, é muito difundido na Alemanha, inclusive os planos de saúde, eles oferecem a ozonoterapia, mas tem muita discussão. Por exemplo, nos Estados Unidos, desde 1976, Flávio Silva, sim, tem uma discussão muito grande, os Estados Unidos é refratário, a FDA americana, a Food and Drugs Administration, que é a Anvisa americana, super bem abalizada, ela proibiu definitivamente em 2016, aboliu a ozonoterapia. No Brasil, os marcos regulatórios, Marco Júnior, eles começaram a ser discutidos nos anos 2000, tá? E em 2018, a partir, que ainda está lá, hein? A partir de um projeto de lei que já passou pelo Senado e está na Câmara dos Deputados para ser votado, para que a ozonoterapia pudesse ser difundida por todo o país, ela foi incluída na Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares do SUS, tá? Através da Portaria 702 de 2018. Lá você já tem acupuntura, várias práticas. Só que, rapidamente, o Conselho Federal de Medicina reagiu, tá? E você deve saber, o ouvinte, a dona Maria, seu João, deve saber, que pela lei que rege a disciplina da medicina, né? É a 12832. Ela impõe que o médico é responsável, né, pelos procedimentos invasivos e também cria as práticas experimentais, sendo que o Conselho Federal de Medicina tem que regulamentar isso. Tá bom? O Conselho Federal de Medicina segurou essa história. Então ela está com uma prática ainda a ser aprimorada, experimental. E para você fazer uso, como o Volney está querendo fazer em Itajaí, ele tem que passar pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Ética. Então a coisa ainda é de muita discussão. Eu li um pouco sobre isso, acabei conversando com alguns especialistas, vejo que é um tema para se aprofundar. Reitero que o uso para a Covid-19 é utilizado para muitas coisas, viu? É utilizado desde feridas, câncer de próstata, etc. É uma série de coisas. Só que carece, né, de estudos mais severos no país. Reitero, na Alemanha, isso aí é muito difundido. Mas no país, com relação ao Covid... Na Itália. Na Itália, Há Suíça... um estudo, inclusive, sobre isso. Isso. A Itália tem um estudo sobre a Covid-19. Só que é um estudo ainda muito incipiente. São cento e poucos pacientes, 15 hospitais, né? Uhum. Eu não sei, eu sinceramente, eu não consigo ainda ter uma noção de juízo sobre a sua aplicação com relação à Covid. E nesse caso do estudo da Itália, é para pacientes graves, que estão inclusive entubados, tá? Obviamente aí, se você for pensar na situação, a pessoa entubada, ela não
ela precisa de uma reação de algo que ajude a aumentar a imunidade é isso? Isso. A imunidade da pessoa, aonde, ao que parece, estudos lá da Itália, pequenos, ainda sem comprovação, de grande escala, mostram que aumentou a imunidade das pessoas e reduziu o risco de morte. Mas, ressaltamos, um estudo pequeno, um estudo ainda sem grandes proporções, como disse o Balesteiro, mas a gente vai, em respeito ao ouvinte da Rádio Cidade, nos aprofundar nisso, Balesteiro, com esses especialistas. Eu entendo, tá? Eu entendo o seguinte. A curiosidade é saber o que realmente o ozônio provoca no organismo. Exato. Do ser humano, Reação, né? até Perfeito, porque ele é Flávio. um gás tóxico, né? Exato. Tá? Então tem que ter critério. Por isso que é importante, Marco, que eu falei, o papel que o médico está desempenhando, sabe? Mas a falta de gestão é revoltante. Tá? A falta de gestão é ensurdecedora, essa falta de gestão. Tá? Ela nos agride. O médico está fazendo sua parte, procurando soluções. Claro. Né? Essa é uma das soluções. O Volney, eu entendo as suas soluções que ele procurou. Qual foi a primeira que ele procurou? Com homeopata, com remédio homeopático, não foi? Foi a cânfora. A cânfora, porque ele é um homeopata, tá? Agora, a forma como foi colocada denota falta de assessoria. Exatamente. Né? Tá um pouco perdido. Agora, a gente também não pode destruir uma coisa que tem muita gente estudando, que é consistente, por uma atitude ruim, uma atitude mal colocada, por palavras mal colocadas do Volney Morassoni. Se eu te perguntar, Balesteiro, se não é precipitado esse tipo de ação, nós temos um intervalo agora, pode ser depois do intervalo a tua resposta, esse tipo de ação não seria precipitado, já que não há um estudo conclusivo da eficiência desses tipos de tratamentos aí. Com por certeza, exemplo, esse do tudo ozônio. isso é precipitado. O uso da ivermectina, por exemplo. A ivermectina tem uma pesquisa da USP, Universidade de São Paulo, que destruiu a ivermectina. A cloroquina, tá, foi retirada a licença pela FDA americana, não pode mais utilizar nos Estados Unidos. A azitromicina é um antibiótico de largo espectro. Tá? Nós estamos falando agora da ozonoterapia. Não tem pesquisa abalizada que possa utilizar com relação à Covid-19. É muito incipiente para você utilizar. Uma coisa é a gente ter a noção de juízo, que não pode utilizar sem critério e talvez nem possa utilizar. Outra coisa é a gente destruir a ozonoterapia globalmente. É isso que eu quero dizer. Tá? Então tem que ter muita responsabilidade nisso. Pesquisa, como trabalho de pesquisa e investigação, é muito válido, né? Eu fui informado aqui que não tem um intervalo, tá? Aí deixa eu ler então para você aqui, que chegou o Nivus, o modelo revolucionário da nova Volkswagen. Ele tem um design incrível, o novíssimo Volksplay, um sistema multimídia com tela de 10 polegadas. E ainda uma oferta irresistível, a partir de R$ 85.890 e o primeiro pagamento, só 2021. Passe na Promenac Canvel em Penha, Itajaí, Balneário Camboriú e Porto Belo e faça um test drive. Lindo, versátil, moderno e conectado. Chegou o Nivus, o seu new Volkswagen no trânsito, dê sentido à vida. 8h50, rapidamente a informação que vem de Porto Belo através da Secretaria de Saúde, seguindo o decreto 2497, retomará os atendimentos eletivos nas unidades básicas de saúde a partir da próxima segunda-feira, dia 10. A volta se dá devido à queda no número de casos ativos do coronavírus e à necessidade de seguir os tratamentos de outras doenças. Portanto, é o decreto 2497/2020 do município de Porto Belo. As unidades de saúde entrarão em contato com os pacientes que tiveram suas consultas canceladas, marcando uma nova data. Muito bem, 8h51 da manhã, o Balesteiro, a respeito da ozonoterapia, é isso mesmo? Assim Ozonoterapia. Ozonoterapia. A doutora Miriam, que foi uma das citadas aqui pelo Balesteiro agora há pouco, não está abrindo o meu aqui, deixa eu ver agora se eu consigo achar a doutora Miriam aqui. Aqui, ela está aqui, a doutora Miriam, nos acompanhando pela rede social. Obrigado, viu, doutora? Ela coloca assim, ó, eu, como médica e estudiosa da ozônio há anos, acho uma iniciativa maravilhosa. A maneira como foi colocada é que gerou toda a polêmica. Ao mesmo tempo, acho que a geração da polêmica foi ótima para desenterrar o assunto
ozônio. Com Então certeza. é a famosa faca de dois gumes, né? Ela, se não corta por um lado, corta pelo Inclusive, outro. o ministro da Saúde, o Pazuello, recebeu ontem Isso. profissionais técnicos, profissionais médicos, defensores da ozonoterapia. A Adelaide, que nos acompanha aqui também, diz que ela bom dia, sou farmacêutica e bioquímica. Minha família é de médicos. Nós fazemos o uso do ozônio. Olha que interessante, nós vamos sim falar a respeito da ozonoterapia nas próximas vezes em que o Balesteiro vier aqui. Nós até estamos tentando, viu, doutora Miriam? Já fica um convite aí. Nós temos a tecnologia digital, não há necessidade de vir até o estúdio, mas nós podemos fazer esse intercâmbio de conversa por meio da nossa tecnologia digital e seria um prazer recebê-la aí, por meio da tecnologia, a gente trocar um pouco mais de informação a respeito disso, né, ô Balesteiro? Justamente. E aqui no sul do país, Flávio Silva, sabe que a ozonoterapia chegou em 1976 em São Paulo. Tem pessoas aqui na rádio, eu vou resguardar o nome, obviamente, fizeram o uso da ozonoterapia, não como está sendo sugerida para aplicação contra a Covid, mas em outros órgãos do corpo, tá? Por exemplo, o joelho. Ah, eu recebi essa informação aqui. Então, assim, é um assunto interessante. Foi desenterrado de uma forma folclórica, mas é como ela falou, dá pra gente se aprofundar nisso. A nisso. ozonoterapia é utilizada em odontologia desde 1935, tá bom? E desde 2015 tem resolução do Conselho Federal de Odontologia permitindo o uso de odontologia. A ozonoterapia, você toma água ozonizada, não toma? Nós tomamos água ozonizada, porque ela é um potente germicida. Aqui no Brasil, ela chegou em 1976 em São Paulo, um médico alemão, tá? E aqui em Santa Catarina, na década de 90, através do Dr. Philips, muito conhecido, já falecido, né? Eu ainda nos anos 90, eu tive contato com a ozonoterapia e tive contato com esse médico. Depois eu atuava na saúde, com gestores e tudo mais. Então eu já venho tendo contato com isso há muito tempo. E tem amigos meus que fazem uso para tratamento do câncer, várias patologias. Sim. Então, a doutora Mira foi muito feliz na sua colocação, que essa situação ruim, de colocada de maneira indevida, não foi o sentimento do Vonei fazer isso, mas por falta de assessoria e pelo momento, acabou fazendo. Não destrua uma coisa séria e levante também, não só a ozonoterapia, viu, Flávio Silva? Tá? Primeiro, a discussão que a gente não pode ter, sabe, tábuas de salvação nessa pandemia que não seja o que a ciência preconiza. E a ciência preconiza o quê? Em saúde, você não trata doença, você trata saúde. Para isso você faz prevenção. Prevenção é você ter testes para todo mundo, ou pelo menos para uma maior parcela das pessoas. Trabalhar regionalizada e a partir disso fazer as coisas. Se você for para o hospital, você também não pode fechar as costas a muitas coisas boas que acontecem. Por exemplo, a cápsula Vanessa, que é uma solução fantástica. Agora. Fantástica. A prefeita Nilza aqui, que trouxe. Eu tô rindo, parabéns. gente, porque eu fiz um papelzinho aqui, a cápsula. Aproveita e fala da cápsula que a gente citou, e o ouvinte, né? Que é fantástico. Não pode fechar os olhos a isso. Tá, poxa, é uma solução. Vai destruir a cápsula, porque só pensa. Não. Agora, a solução não é a cápsula, meu amigo. O ideal é que não vá para a cápsula. Você não pode deixar ir para a cápsula. Não é isso? Tá? Agora, você precisa ter a cápsula, precisa ter leitos de UTI. Claro. O trabalho do Dr. Clício aqui, é um médico qualificado para chuchu, cara. Né? Você não pode desmerecer. Né? Ele está fazendo o trabalho dele. Agora, se você, como gestor, só olha a árvore da curativa, a cápsula, a medicação, isso, aquilo, não é culpa do Dr. Clício nem da cápsula. É culpa do gestor que não enxerga a floresta. Poxa, e a floresta é muito mais ampla. Claro. E o gestor tem que ter essa capacidade. Assim como, voltando ao caso de Itajaí, talvez possa replicar para outros prefeitos, o secretário municipal de saúde tem que ter a capacidade de falar o que o prefeito precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Se ele não tem essa capacidade, não pode ser secretário de saúde. Poxa vida. Principalmente numa pandemia, que não é lugar para amador. Não é isso? É verdade. Tá? Porque vidas se vão.
E a pandemia não vai acabar aqui, ela vai prosseguir. É lamentável que em nível federal não tem informação para as pessoas. Desde o primeiro momento você quer descaracterizar que é algo severo, que mata a gente. Cada dia se descobre uma coisa nova. Quer ver uma outra? Agora criança se descobriu, né, que crianças não eram afetadas. Agora se descobriu que crianças podem ser afetadas e pode ter sequelas sistêmicas. Olha isso. É uma doença que está se descobrindo novas coisas todos os dias, né? Os estudos. Justo. O mundo virou o olho para a Covid, obviamente, né? Por isso que é uma pandemia. E à medida em que vai se aprendendo como a trombose venosa cerebral, que ele causa um engrossamento do sangue, por assim dizer, né? Novamente uso o meu exemplo da família, né? Um familiar, três familiares estão infectados e estão sendo tratados, e um dos familiares tem um problema de sangue grosso, por assim dizer. Toma anticoagulante, né? Para poder afinar o sangue. E diz que quando foi atendido no centro de triagem aqui, ao ser examinado para receber, o sangue já estava grosso. Então você vê, tudo isso são dia após dia, são descobertas, como foi a ozonoterapia, como foi a cápsula Vanessa, como o doutor está falando aqui. E mais coisas serão descobertas, né? Inclusive, já adianto para vocês que na próxima quarta-feira, o doutor Clício é o nosso convidado, ao lado do secretário de saúde, doutor Alexandre. Itapema vai iniciar um protocolo, que a prefeita Nilza falou, para o pós-Covid, principalmente para aqueles que têm... as sequelas temporárias ou até definitivas. Isso, exatamente. Porque ela pode causar sequelas no coração, no cérebro, nos pulmões e até nos rins. Porque algumas pessoas estavam, digamos assim, pegaram, se recuperaram e vinham a falecer. Daí a família fica revoltada, não faleceu por Covid. Consequências. Isso, a sequela, né? Lamentável, Marcos, é que se relativiza essa doença, tá? Eu vi até um comentário ontem de uma ouvinte, até a respeito desse comentário, né? Mas só fala nisso. Poxa, tá numa pandemia, caramba. Tá? E não é só isso, a gente tem 2h30 de programa, né? A gente traz os números aqui em 10 minutos. E fala dos recuperados. Que é exatamente. Que o Jornal Nacional não fala. Não. Lá é sensacionalismo, né? Então, nós alcançamos hoje 2 milhões de brasileiros recuperados. Isso é um número fantástico. Fantástico. O Balesteiro, me veio na mente aqui, Flávio, me ajuda. Olha só, se fala em imunidade de rebanho, a gente tem que usar a subnotificação. 10 vezes o número do que é divulgado. 28 milhões de brasileiros infectados. Hoje, tem uma pesquisa, uma pesquisa na Universidade Federal de Pelotas, hoje 3% da população estaria infectada. Essa mesma pesquisa, ela fala que a gente precisaria no mínimo de 42%. 42%. Então eu vou usar esse número, 42% de 210 no mínimo 10 milhões, nós estamos falando aí de 70, 80 milhões de brasileiros infectados para a imunidade do rebanho. Chegando próximo a 100 milhões. É isso, Flávio? Me ajuda aí, você que é bom de matemática, tá? Se nós temos a subnotificação, que 28 milhões já foram infectados, tá? 20 milhões já estão recuperados, nós poderíamos estar encaminhando para se aproximar desse número. Só que tá? você não tem. Claro, tudo isso é subjetivo. Nada porque você não faz. Agora, para te clarear uma coisa, já que você entrou nesse mérito, eu acho que é importante, você estava falando sobre a questão de ativos, não ativos. Nós estamos em fase de crescimento em 8 estados, inclusive aqui em Santa Catarina. Nós vamos denotar, lamentavelmente, como você não... Se você tivesse testagem, você ia denotar que você tá entrando em fase de desaceleração, quando o número de pessoas, por exemplo, o Marquinhos consegue contaminar só a 0,8, abaixo de 0,8 pessoas durante 14 dias, isso acontecer, você entra em fase de desaceleração, tá certo? Como não tem, você vai pelo número de mortos em uma semana, tá? Quando esse número de mortos em uma semana baixar de 15% durante 14 dias, você começa a pensar que está em fase de desaceleração. É essa a programação. O resto é muito dúbio, porque você não tem um trabalho regionalizado e você não tem testagem. Sem testagem é a mesma coisa que você fazer o programa aqui sem ter informação nenhuma. Tá? Aí é uma loucura. Então é tudo muito dúbio o que está acontecendo. Outra coisa, Marquinhos, você sabia que o governo federal hoje, isso é bom, hein? O presidente da República vai assinar uma medida provisória liberando 2 bilhões
para aquisição de vacinas de Oxford. Isso, tá certo? é verdade. Isso é muito importante. De tantas coisas ruins que a gente vê e dessa falta dessa dessa relativizar, né? Relativizada da pandemia pelo parte do governo federal, isso é importante, mas em contrapartida continua a negar, né, a doença. O doutor Balesteiro aqui e muitas outras pessoas são obrigados diariamente a conversar com seus amigos, pessoas que me procuram para explicar um teste, para explicar isso, porque não tem campanhas, né? E pior é isso, pior quando a pessoa vai para o hospital, né? Muitos que negam a doença, vai um ente querido para o hospital, daí que se desespera mesmo. E o governo federal continua a negar, continua a achar que não está acontecendo nada. Só deixa eu... Tem um questionamento de um ouvinte que eu gostaria de passar para o Balesteiro, eu não sei se é possível, né? Mas dentro da medida e daquilo que é permitido também a sua resposta, o ouvinte, que obviamente pede para não se identificar, diz o seguinte: fiz o exame da Covid, meu IgM não deu reagente e IgG não reagente. Porém, passei por um médico que disse que eu estava com a Covid e transmitindo. Aí ele pergunta se está correto o diagnóstico. Não sei se o Balesteiro tem... Tá, o IgM ou o IgA e o IgG são testes sorológicos. Sim. Mesmo o teste rápido, como o teste laboratorial, ele vai trabalhar com esses dois anticorpos. Sim. Quando você fala em IgM ou IgA, você pensa que a pessoa se contaminou há até 7 dias. Então, ainda está ativo. Quando você pensa em IgG, ela já se contaminou há mais tempo. Já teve contato, mas não transmite mais. Mas não transmite mais. Só que esses testes, eles não são conclusivos. O único teste preconizado para diagnosticar é o RT-PCR. Então, se você está com suspeita, vai fazer o RT-PCR, tá? O teste laboratorial mais utilizado desse tipo aí, que tem mais eficácia, é o ELISA, é o método ELISA, tá certo? É o tirar sangue, tá, gente? É o tirar pegar sangue. o bracinho, botar lá a borrachinha, tira o sangue. Então, o que eu aconselho é o seguinte: se está nessa situação, vai no laboratório e contrata um RT-PCR. É o único conclusivo. Bom, pra gente terminar, o Vini vai colocar na tela aí, ó, o número de atendimentos no Centro de Triagem de Itapema ontem. Você que nos acompanha, nós recebemos nesta manhã 172 atendimentos ontem, terça-feira 193, segunda-feira 210. Mas, se nós compararmos com o mês passado, está acontecendo aquilo que a prefeita Nilza falou. Nós estamos entrando pelo menos no atendimento da triagem, aquilo que foi o mês de junho. Que mês de julho nós tivemos 6.029 atendimentos, o pico da doença, a explosão, as pessoas procurando, sendo confirmadas, mortes. Mês de junho nós estávamos num crescimento. Se você comparar aí, ó, na tela, abril 673 atendimentos, maio 725, junho começou a crescer 1.998 atendimentos, julho 6.029, tá? Agora, no mês de agosto, já são 759 atendimentos. Mas se você for comparar com o mês de junho, os atendimentos, assim como começou a acelerar, Balesteiro, parece que começa a diminuir. Parece. É uma expectativa. É importante, a gente está em fase Esses são dados que a gente pode estudar. Que é a mais aí, agressiva, né? Isso. Agora, é importante se dizer que uma pandemia não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, não vai acabar aqui enquanto tiver vacina. Isso. Então, que venham antes do que tarde as políticas públicas amplas, floresta, mantendo a cápsula ELISA, discutindo a ozonoterapia, sua eficácia, as medicações, trabalhando a questão dos UTIs. Mas, poxa, não vamos deixar chegar na cápsula ELISA nem no UTI, gente. Para isso tem que fazer exames de testagem. Não adianta ficar com retóricas, com invencionices. Faz diferença o que o Balesteiro está falando. Se a gente não faz o exame RT-PCR do meu sogro e da minha sogra no sábado, eu não sei se meu sogro estaria vivo hoje. Justamente. Você porque tem que ele fez, precocemente. foi confirmado no sábado, no domingo foi atendido no centro de triagem, com uma porcentagem do pulmão já comprometido. Se tivesse ficado em casa, na dúvida do não é, tá com falta de ar, pode ser uma gripe, não pode ser uma gripe, quando fosse para o hospital, talvez não teria mais justamente, condições. Marcos. E só para concluir, mais uma coisa. Paralelamente a isso, tá?
Eu aplaudo algumas coisas do governo federal, mas lamento a condução da pandemia, quando se nega ela. O governo estadual, se me desculpa, mas não existe, tá? Então não vou comentar o que não existe. Nós precisamos entender que ela possivelmente vá até chegar uma vacina, e o mais correto que tenhamos no primeiro semestre de 2021. Não é por acaso que estão cancelando o Oktoberfest, Carnaval, Réveillon e tal e quarta. Acho até um contrassenso as eleições. São mais de 100 milhões de brasileiros que vão estar em novembro, não sei em que condições, indo votar. Mas vamos lá. Eu tenho a expectativa que já, por exemplo, Santa Catarina, que o governo do estado não existe, que os prefeitos se cotizem regionalmente, que desenvolvam a política de antitestagem, que façam a prevenção antes de ter que ir para um leito de respirador, para uma cápsula Vanessa, para um leito de UTI. Não que isso não seja importante. Claro que é. Tá certo? Mas que não tenha que ir para lá. E também tenha dados que a doença não vai acabar na fase de aceleração, pode ter outros surtos. Além disso, um projeto econômico para o Estado, gente. Como é que vai ficar essa temporada? Tem que pensar nisso. Não adianta fechar os olhos às coisas. Não é o fim do mundo. Não é. Mas pode vir a ser se a gente não tiver projeto. Porque não tem projeto, não tem futuro. Tem destino. Então tá vendo o que está acontecendo? Começa a projetar profissionalmente essas coisas. Discute com a sociedade de uma maneira clara. Fala a verdade. Não tenha medo da verdade, poxa. Pior é você descobrir ela, tá? Ah, mas eu não sabia. Como? Então tem que projetar, isso me preocupa. Concluindo, eu vejo agora a situação, né, ao mesmo tempo que se dá auxílio emergencial, vamos aplaudir, né? Está se permitindo agora o corte de luz a Celeste novamente? É isso? Está brincando comigo? Está se aumentando? Não é isso? Ganhou uma liminar aqui. Ah, o Supremo está reagindo, né? O Supremo formou maioria para que as assembleias legislativas possam fazer o que a Assembleia Legislativa do Estado tentou fazer, mas tem uma liminar contrária com relação ao consumo de luz, gás, essas coisas, né? Suspender no período pandêmico. Aí a gente vê aumento de tarifa de pedágio, né? Possibilidade de corte de luz. Está brincando, rapaz. Então eu acho que tem que ter uma uniformidade de todos, sensibilidade social e entender o que está acontecendo no país de uma maneira muito clara e transparente. Não adianta dar um auxílio emergencial aqui e aumentar o pedágio ali. Não adianta você montar uma estrutura de UTI aqui, mas deixar a Dona Maria chegar na UTI, porque você não faz a prevenção. Então as coisas têm que ser pensadas de uma maneira mais ampla, com projeto. Senão, lamentavelmente, nós teremos destino. Bom, ele volta daqui a 15 dias a princípio, mas a gente vai ver a nossa agenda aí para poder falar sobre a ozonoterapia. Foi um assunto que foi levantado, é importante, é polêmico, mas precisamos nos aprofundar disso. Vamos a Brasília, até mais, Balesteiro. Até mais.